E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Tenho certeza que sim. Professor Fred Fernandes, mais uma vez aqui com você para levar conhecimento e educação onde quer que você esteja. Turminha do terceiro ano, dos anos iniciais do ensino fundamental. Vamos iniciar nossa semana 3 do nosso PET de Educação Física, volume 2. Então vamos lá, turma. Essa semana nós vamos trabalhar o tema esporte novamente e temos como tema o esporte e jogo, não é mesmo, pessoal? Então, como sempre, é importante você fazer a leitura do texto, marcar os pontos mais importantes, para depois você voltar nas atividades e realizar com maior tranquilidade. Tá certo, turminha? Então vamos lá, pessoal. Eu vou fazer a leitura aqui junto com vocês e a gente vai conversando um pouquinho, tá certo? O esporte no Brasil é praticado em muitas modalidades e é organizado por confederações nacionais de esporte, sendo a principal o Comitê Olímpico Brasileiro, seja individual, seja em equipe. Os esportes estão entre as principais atividades praticadas pelo homem. Pessoal, o esporte, como no Brasil e no mundo todo, ele é muito praticado, né? E além de realizar uma atividade física, o esporte traz muitos benefícios para nós, para o nosso corpo humano, para a nossa saúde, tá certo? Então a gente deve praticar o esporte, né? Seja ele a nível de lazer, seja ele a nível de recreação, seja ele a nível de competição, não é mesmo? Durante toda a nossa vida, nós devemos praticar algum tipo de esporte ou jogo, tá certo? Que o esporte vai trazer muitos benefícios para a sua saúde, né? Não existe idade certa para você praticar esporte, tá bom? A gente pratica quando é criança, a gente pratica quando é adolescente, adulto e até mesmo na terceira idade, tá bom? A gente chama os idosos, tá bom, turma? Então vamos lá. Apresentação. O que são os esportes? Esportes são atividades sistematizadas realizadas com fins competitivos e que possuem regras predefinidas por instituições reguladoras. A maioria dos esportes estão relacionados à atividade física, como futebol, corrida, basquete, mas há algumas exceções, como o xadrez, que também é considerado um esporte, tá certo, turma? Então a gente tem a característica do esporte. Vamos aprender hoje a diferenciar esporte de jogo, tá bom, turma? Aqui nós já vimos aqui que esporte é uma atividade sistematizada. O que é? Tem regras, possui confederações, federações, são instituições que regulamentam os esportes, que criam e modificam as regras dos esportes, tá bom? Agora a gente vai aprender aqui o que são jogos, para a gente diferenciar esporte de jogo, tá bom? O que são jogos? Jogos são atividades físicas ou não, realizadas como forma de entretenimento, como eu disse na introdução para vocês, né? Recreação, lazer. Suas regras podem ser criadas e modificadas pelos próprios jogadores e podem existir competições, mas estas não são sistematizadas. Os jogos não são necessariamente ligados à atividade física, podendo envolver apenas estratégia e raciocínio, como jogos de cartas, jogos de tabuleiro. Porém, alguns esportes podem ser considerados jogos, quando realizados para fins lúdicos e de forma amadora, como futebol de rua ou pelada. Turminha, então hoje nós vamos aprender a diferenciar esporte de jogo. Esporte são atividades sistematizadas, né, que têm regras pré-definidas, tá bom, pessoal? O jogo não. O jogo é uma atividade lúdica, recreativa, né, onde os participantes podem criar e modificar as suas regras, de acordo com o grupo que nós temos. Por exemplo, quando nós estamos na aula de educação física na escola, a gente brinca de futebol, né? A gente pode colocar 5 jogadores na linha, 6 jogadores, 7, 10, o número de jogadores que nós definimos para aquele jogo, não é mesmo? Agora o esporte não, o esporte, o futsal, o futebol de salão do esporte, ele deve ter 4 jogadores de linha e um goleiro, tá bom? Essa é uma das diferenças fundamentais entre jogo e esporte, tá certo, turminha? As regras dos jogos e esporte. Uma das principais diferenças entre jogo e esporte está nas regras, como eu disse para vocês, né? Na prática de jogos, as regras são flexíveis e geralmente são criadas ou modificadas pelos próprios jogadores. Acabei de explicar para você, não é mesmo? Já o esporte tem um caráter mais profissional e as regras são criadas por instituições regulamentadas de cada modalidade, como as federações, ligas, comitês olímpicos ou confederações. Por exemplo, para o futebol, no Brasil temos a Confederação Brasileira de Futebol.
expliquei simplesmente o que o texto aqui está dizendo para a gente, né? Ficou bem claro agora a diferença entre jogo e esporte. Aqui a gente tem um quadro que explica bem detalhado as diferenças e as características de jogo e esporte, tá certo, turma? Aqui, ó, o que é jogo? É uma atividade espontânea e de regras flexíveis, caracterizado pela não profissionalização. Esporte é uma atividade institucionalizada e está sujeita a regras pré-definidas. É caracterizada pela competitividade e pela busca do alto rendimento. A diferença básica entre jogo e esporte, tá certo? Nós já falamos e aqui tem um resumo nesse quadro informativo com essas diferenças. Fins: entretenimento. Jogo tem fins de entretenimento. Esporte tem fins de competição, de profissional, tá certo? Jogo é lazer, recreação, entretenimento, esporte, competição, profissional, pontuação, quebra de recordes, não é mesmo? Regras, pessoal. Ó, jogo, regras do jogo. As regras são flexíveis e livremente estabelecidas ou modificadas pelos participantes. Disse isso já para você no exemplo das nossas aulas de educação física, não é mesmo? Esporte. As regras são pré-estabelecidas para cada modalidade esportiva por suas instituições regulamentadoras, não é mesmo? Diferença entre regras para o jogo e esporte. Jogo, regras flexíveis. Esporte, regras pré-definidas. Premiação, né? O jogo não existe premiação. A gente pode fazer uma premiação simbólica para o jogo, não é mesmo? A nível de entretenimento. Esporte costuma existir para os vencedores como medalhas, troféus. Desculpa, pessoal. Eu queria um espirro aqui agora, mas deu tudo certo. Costuma existir premiação para os vencedores, como medalhas, troféus ou dinheiro. No esporte tem premiações já, né? Bem definidas. Qual traje, qual vestimenta que você usa para o jogo? Não requer nenhum uniforme. A gente pode praticar o jogo com a vestimenta que a gente tá certo? O esporte, os atletas vestem uniformes adequados, né? Vocês já viram nos estádios de futebol, pela televisão, os atletas todo mundo uniformizado, bonitinho, com a mesma roupa? Essa é a característica do esporte em relação ao seu traje, a sua vestimenta, tá certo? Jogo, em relação à competição. Não tem ou são as sistemáticas. O que significa isso, gente? Jogo não predomina a competição, né? As sistemáticas não é competitivo. No esporte são sistematizadas, regras predefinidas. Quem pratica o jogo? Jogadores, né? Nós jogadores, brincar, lazer. Quem pratica o esporte geralmente são os atletas, aquelas pessoas que treinam durante toda a vida, né? Durante muito tempo, desde jovem, para serem atletas, né? Praticarem esportes do alto rendimento, né? Ganha até dinheiro também praticando esporte, né? A gente vê a exemplo do futebol, pessoal. Vocês viram como realmente os atletas recebem bem no futebol, né? É um esporte que gira muito dinheiro. Exemplos de jogos para vocês, turminha. Jogos de cartas, jogos de tabuleiro, jogos de computador, dardo, futebol de rua, né? Aquela futebol de rua que a gente brinca na porta da nossa casa, na rua da nossa casa, dominó, dentre outros exemplos. Exemplos de esportes: futebol, vôlei, basquete, xadrez, judô, artes marciais, fisiculturismo, dentre outros. Agora a gente tem aqui algumas atividades que vocês vão executar durante essa semana, pessoal. Então vamos lá. Acompanhe comigo aqui na tela, turminha. Observe a gravura, escreva se é esporte ou jogo. Que gravura é essa aqui, turminha? Vou aumentar a tela aqui para vocês. Ó que legal, ó. Olha a meninada brincando de um... Vocês vão escrever aí, né? Tá vendo um rio bem rasinho aqui? Eles brincando, fizeram uma trave de madeira, tem um goleiro. Então, futebol de rua conhecido como uma pelada, né? Isso aqui é o que então, turminha? Né? Vocês vão escrever aí o que é, se é um jogo ou é esporte. Jogo de xadrez, é esporte ou jogo, né? Vamos lá para a atividade 2 aqui, ó. Escreva no seu caderno os conceitos de esporte e jogo e faça um desenho do seu esporte e jogo preferido. Você vai escrever no seu caderninho aí os conceitos. O que significa o esporte? O que significa o jogo, né?
Ou seja, qual a característica do esporte e qual a característica do jogo. Nós já explicamos acima aí. Você pode voltar ao texto e escrever. 3. Boliche com os pés. Olha que legal aqui, turma. Aqui tem uma sugestão de atividade que você pode fazer em casa, tá bom? Boliche com os pés. Vamos aprender um pouquinho então? O objetivo do jogo é que derrube os cones ou garrafas, né? A gente pode adaptar. Quem não tem cone, pega uma garrafinha em casa de PET, não é mesmo? Derrube os cones ou garrafas, PETs, chutando a bola de futsal neles. Olha que legal, né? Tem que ter uma área pré-determinada. O que é? Você vai desenhar, não precisa desenhar não, você vai delimitar um espaço na sua casa, ou no quintal, ou na área da sua casa, um espaço para você brincar desse jogo. Limitando onde chutar a bola, um espaço entre os cones ou os pets e a bola, e você, onde que você vai chutar a bola para derrubar os cones. Depois, enumere os cones ou as garrafas PET de 1 a 5, você pode enumerar, né? Pode escrever na garrafinha ou pode pegar um pedacinho de durex ou durex colorido se você tiver e colocar número 1, número 2, número 3, número 4, número 5 nas garrafinhas, tá bom? As garrafinhas PETs, né? Que quem não tem o cone coloca nas garrafinhas PETs. Quando chutar a bola e cair o cone ou a garrafa PET com numeração 3, você fez 3 pontos, entendeu? Se você chutar a bola e derrubar o cone ou a garrafa PET que está escrito número 3, você fez 3 pontos. Se caiu o cone ou a garrafa PET com numeração número 1 e depois 3, você fez 4 pontos, né? E assim sucessivamente. Compreenderam, turminha? Bem simples e bem fácil, não é mesmo, pessoal? Turminha, eu acho que ficou bem claro a nossa explicação. Essa semana é bem interessante, né? A gente trouxe o tema esporte, jogo, com as definições, com as características, tudo para você fazer aí na sua casa. Lembre sempre de fazer as atividades acompanhado do papai e da mamãe, tá certo, pessoal? Então, turma, um abraço, fiquem com Deus, inscreva no nosso canal, curta os nossos vídeos e se precisar a gente está pronto para ajudar vocês. Professor Fred Fernandes mais uma vez e até a próxima aula. Valeu, turminha!